Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de sermos chamados seus filhos, porque nós entendemos, nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, morte essa, Deus, que trouxe vida e vida e abundância para nós, Deus. Hoje nós podemos dizer que somos 100% felizes, porque um dia nós podemos, ó Deus, entender o sacrifício do Senhor, aquele sacrifício por amor a cada um de nós. E hoje nós somos seus filhos, somos sua igreja, somos povo do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia abençoado, dia dos pais, ó Deus, onde podemos reunir com as nossas famílias. Foi tão gostoso, Deus. Muito obrigado. Agora, Deus, queremos te pedir que o Senhor abençoe todo o culto desta noite, Deus. A ceia do Senhor, esse memorial, Deus, que traz à nossa mente aquele sacrifício, ó Deus, maravilhoso que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos dando, ó Deus, a oportunidade de sermos herdeiro e co-herdeiro de Jesus das nações celestiais. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a razão maior das nossas vidas. O Senhor, Deus, é o fôlego que nós precisamos para viver, é o alimento que alimenta o nosso corpo, é, ó Deus, o bálsamo que alegra nossas almas. Muito obrigado por tudo, por ter nos escolhido para sermos seus filhos. Abençoa a Mama Lúcia, abençoa a mensagem, tudo que ainda vai acontecer aqui nesta noite. Ainda queremos lembrar, Deus, dos enfermos, lembrando o Fábio, meu irmão, ali naquele hospital. Deus, cuida, Deus, do meu irmão ali, para que ele esteja ali recebendo o bálsamo do Senhor e que em breve ele possa estar novamente de novo, Deus, no seio da sua família. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
igreja pode se sentar. Irmãos, né, hoje é um dia também, como a palavra orou, especial para os pais, né? E nós vamos estar lendo Salmos 20, que é a nossa divisa. Nós vamos fazer a mesma leitura que o pastor Rafael fez ontem, né? Do versículo 1 ao versículo 8. Né? Os irmãos que não estiveram aqui ontem, se puderem assistir depois da pregação, foi uma bênção, né? Uma palavra bem esclarecedora e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com nossos corações nessa noite, né? O nosso tema, ele é estamos de pé, vamos falar? Estamos de pé. Amém. Né? E aí nossa divisa, Salmos 20, versículo 8, nós vamos estar lendo alternadamente. Eu vou estar lendo versículos ímpares e os irmãos do versículos pares. Versículo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Isso. Eu vou estar lendo os ímpares, irmãos, aos pares até o versículo 8. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoremos pendões. Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde os seus santos, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Todos juntos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Amém. Alguém ouviu o hino que a gente colocou lá no grupo da igreja? Vem, equipe de louvor. Vamos cantar com os irmãos. Nosso hino oficial. Os irmãos podem estar ouvindo durante o mês, nós vamos estar cantando junto com a igreja, tá bom? Vamos estar cantando agora o nosso hino, nosso tema de vista. Som. Vamos tocar de pé, irmãos? Amém?
Nós estamos dizendo aqui que o inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, é um favor que nós vamos fazer de coração, entendendo que não caminhamos, como o pastor Rafael falou ontem, né? Nós não, sem o Senhor não podemos e não fazemos nada. Ele é quem direciona a nossa vida, né? E o pastor Rafael falou uma coisa muito interessante ontem. Ele disse que não depende de você para que o Senhor te abençoe, né? Depende exclusivamente que o seu coração esteja ligado com o Senhor para que Ele te abençoe. Mas se for depender de você para ser abençoado pelas suas próprias forças, pela força do seu braço, você não vai conseguir. Então, que quando nós estivermos louvando o Senhor, ou orando, ou lendo a Bíblia, possamos entender, refletir e declarar com vontade que, de fato, o inferno ele jamais irá prevalecer sobre nossas vidas. Amém? Nós vamos para a Maravilhosa graça, eu amo que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, maravilhosa, maravilhosa graça, amor que não falha, tomou
Bem, irmãos, como é sabido de todos, somos meios da juventude, né? E sempre que possível nós estamos convidando, chamando um jovem, um adolescente para participar conosco de uma dinâmica, né? E aí a gente sempre está aqui trazendo à luz da dinâmica, né? De uma brincadeira, de uma questão pedagógica para os irmãos, como que funciona, né, a questão da nossa vida como um todo, né? Então, nesse momento, foge não, Davi, vem cá, você vai ser o primeiro. Davi, vem cá. Vem, Davi. Deixa eu ver quem mais. Rafael também vai vir. Bia, vem aqui. Ellen também, Rafael. Se Rafael não for, graças a Deus. Aqui. Ellen, aqui. Vem, Rafael. Sim, Rafael. Força da graça. Até a boca. Marcelo vai ser muito fácil. Marcelo não, deixa eu ver se tem outra pessoa aqui que eu posso chamar. Marcelo não é muito fácil, Marcelo. Lúcia, vem cá, Lúcia, vem, jovem. Jovem. Vem cá, Lourdes. Vem cá. Nós vamos fazer um desafio, os irmãos vão aí, né, ver quem vai sair melhor nesse desafio que a gente vai fazer com os irmãos. Tá bom? A coisa é fácil, espera aí um minutinho só. Às vezes, irmãos, a gente está sentado no banco, né? E aí a gente fala assim, pastor vai pregar, o irmão Marcelo vai pregar, o irmão Mário vai pregar, a irmã Rosa vai pregar, a irmã Rosa vai pregar. Para a gente é confortável, porque a gente está sentado no banco, né? A gente vai abrir a Bíblia com os irmãos, não é isso? A gente vai ouvir, né? Eu, quando costumo pregar, eu costumo interagir com os irmãos, fazer brincadeira, né? Mas às vezes alguns a gente fica só ali, confortavelmente, sentadinho, ouvindo, né? Hoje o desafio é para eles. Eu quero ver quem é que vai conseguir. Cada um de vocês vai ter 1 minuto. Pode ser de 30 segundos a 1 minuto, tá? Eu vou dar um item, e aí, nesse item que eu vou dar a vocês, vocês têm que usar esse item na pregação de vocês. Ó, a gente tem bastante papel aqui, hein? Tá? Eu vou dar um item para cada um por vez. Tá? E aí vocês vão pregar. Pode ser de 30 segundos a 1 minuto. Vou começar com o Davi, que Davi é mais né? Mais outro, pega melhor, pode pegar, não é isso? Oi? Não. Posso começar com você então? Irmão. Lá, Davi, lá atrás. Na pregação do Davi, tem de 30 segundos a 1 minuto. Ele vai ter que usar esta palavra, esta frase, essa aqui, você entendeu? Dentro da pregação dele. Vamos lá? Boa noite, igreja. Boa noite. Não, eu tenho como base um óculos, né? Não poderia ser mais óbvio. Nós temos que estar com a nossa visão perfeita, manter nossos olhos sempre abertos, porque o inimigo está todo o tempo ao nosso derredor, buscando só um erro nosso para poder nos estragar. Assim a palavra de Deus diz. Temos que nos manter vigilantes, com a maior atenção possível. E como hoje vamos fazer a ceia, né? Nos autoexaminar nas nossas decisões diárias, no que vamos fazer ao longo da semana, para que possamos, né, novamente renovar esse laço com o Senhor Jesus. E assim como eu tenho o óculos de base, que a gente possa olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso coração
e ver o que a gente está colocando em primeiro lugar no nosso coração, qual está sendo o maior motivo da nossa atenção. Está sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas do reino ou as coisas do mundo. E eu acho que já passou tudo a segunda. Muito bem. Vou deixar aqui seu item, se você quiser sentar para assistir, né? É melhor você tiver a pregação do seu próximo amigo, não é isso? Vamos lá, irmã Lúcia. Vou te dar um bem facinho, tá? Bem facinho, Lúcia. Esse aqui é bem facinho. Fica aí atrás, você não pode ver, não tá se aqui. Gente, ó, isso aqui é muito fácil, não é? Não é? Muito. Né? Vamos lá, Lúcia, só vez. Boa noite, igreja. Bem, essa lâmpada, ela simboliza algo em nossos corações, que é a lâmpada do Senhor em nossas vidas, que ela nunca possa se apagar. Porque quando a lâmpada do Senhor e o Espírito Santo se afasta, o que acontece é a escuridão. A escuridão nos deixa sem ação, sem saber o porquê, sem saber para onde e sem saber o que fazer. Mas quando a gente busca essa luz que é Jesus em nossos corações, aí, irmãos, não tem para ninguém. O Senhor nos diz: conte comigo, confia, apenas crê. Eu sou contigo e a luz do Senhor está conosco neste momento. Amém. Facinho, né? Facinho, né? Agora, nossa convidada. É facinho. Você fica aí atrás, eu vou mostrar a opção aqui. Eu vou um pouquinho. Ó, também é fácil, né, gente? Isso aqui. É fácil. Hã? Pra quem prega é fácil, né? Vamos lá? Boa noite. Bom, a palavra de Deus é clara quando ela diz que quem beber da fonte do Senhor nunca mais terá sede, certo? E quem comer do seu alimento, que é a palavra, também nunca mais terá fome, correto? Amém. Então é isso que eu tenho para dizer para a igreja. Busque se alimentar na palavra, que é a melhor lei, o melhor ensinamento que nós temos, né, que é para nós, que é o manual da nossa vida, para tudo, para casamento, para vida, para a escola, para estudo. Né? E que isso aí possa ser muito abençoado. Amém. Muito bem, muito bem. Agora vamos de Rafael. Vamos lá, Rafael. Vamos fazer uma coisa facinha. Rafael, essa a gente vai até usar aqui. Vou até usar aqui uma coisa básica, fora da minha bolsa, que eu acho que isso aqui para ele não vai ter erro, né? Vamos ajudar, Rafael, né? Ó, deixa cair não, Rafael. Boa noite, igreja, tudo bem? Boa noite. Então, eu acho que todos já sabem, né, o que isso daqui representa. Isso daqui representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E eu acho que isso daqui, hoje, né, vai ser interpretado da melhor maneira, que Jesus é a única salvação que nós temos nesse mundo. Ele nos ensinou. Então, nós temos que seguir a palavra. Como a irmã falou, a vinda nossa na igreja, ela não pode ser por vir. Nós temos que sair daqui de coração cheio, de copo cheio. Então, que hoje a Santa Ceia, ela seja isso. Que represente de fato o sangue de Jesus. Que Ele morreu por nós. Então, essa representação aqui, que hoje vai ser usada por nós, né? Que nós saímos daqui de coração cheio, de copo cheio, de luz acesa sobre Jesus, de visão, ou seja, que nós tenhamos a melhor noite aqui, que seja de Jesus. Amém. Pastor, já pode contar. Esse é o teste que a gente teve hoje para ver quem está aí apto
cruz, né? Acho que eu vou deixar. Ó, essa aqui vai ser da Bia, ó. Da Bia é facinho. A Bia vai ser facinho, facinho, ó. Estão vendo aí? Toma, Bia. Deixa ela por último, filho de pastor, né? Deixa ela por último. Boa noite. Boa noite. Gente, nossa, um pouco contra a parede. A gente escreve nossas histórias, a gente faz planos para nossa vida. Só que com essa caneta me lembra muito que Deus escreveu a nossa história, Deus escreveu cada vírgula, cada ponto da nossa história. Que a gente não mude isso, que a gente não tente mudar o caminho que Deus tem pra gente, o propósito que Deus tem pra gente nas nossas vidas. Que essa caneta seja símbolo de escrita da vida, a escrita que Deus fez pra gente. É isso, gente. Então, essa chave, ela representa a chave que abre o nosso coração. E a gente precisa saber para quem a gente está entregando a chave do nosso coração, se a gente está entregando para o inimigo ou para Deus. Porque se a gente fica entregando dos amigos, se a gente faz coisas que não agrada a Deus, a gente vai dando liberdade para cada chave dessa ir passando para a mão do inimigo, coisa tarde na nossa vida. E essa chave precisa estar na mão de Deus para que Ele tenha total acesso ao nosso coração. Porque a gente não serve a dois senhores, só um Senhor, que é o nosso Criador. Essa dinâmica, irmãos, é muito boa, porque ela traz para a igreja uma visão de que nós estamos aprendendo. Muitas vezes a gente fica sentadinho no banco, né? Eu ia até finalizar, né, com a luz, com o óculos, mas o Rafael fez aqui todo, né, todo contexto, operação, né? E aí, rapidinho para a gente finalizar, para a irmã Rose fazer a sua reflexão e logo mais o pastor já a palavra, tá? Esse copo, como foi dito, ele representa o Espírito Santo na nossa vida, né? Aqui está vazio, mas nós devemos mantê-lo cheio. E aí, os irmãos podem ver que eu coloquei dois, né? Porque se eu estou cheio dentro da palavra, eu consigo transbordar com o meu irmão. E aí fico eu e o meu irmão cheios do Espírito Santo. Amém? Finalizando aqui a lâmpada, aquilo que foi dito também pela irmã. A lâmpada foi uma luz, não foi? Qual é o versículo que nós temos de base? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus pés. Que nós possamos estar nos investindo, como foi dito muito bem, pelos óculos santos do Senhor Jesus. Que a visão que nós tenhamos seja vinda do Espírito Santo. Amém? E a Bia falou perfeitamente. A caneta representa história escrita, que a nossa história seja escrita pela mão de Deus. Amém? Seja e continue sendo escrita. E a chave, como finalizou a nossa série, né, é o nosso coração. Né, para quem temos aberto, onde temos aberto, qual local temos aberto, se estamos mantendo nossa chave no mundo. A chave representa muitas coisas. Carro, casa, né? Quem mais que a gente usa a chave? Muitas coisas. Tudo isso que nós temos não é nosso. Quem nos deu foi o Senhor. Então nós precisamos depositar cada chave que nós temos nas mãos potente mão do Senhor Jesus. Amém? Vamos assim. Vamos fazer uma Rose, pastor da palavra. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Nós ficamos maravilhados, né? Da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o mover de Deus em cada coração e essas surpresas maravilhosas, né?
irmãos, dias atrás estavam comentando, né, dos dons dos irmãos, de trabalhar, e assim Deus vai movendo, né? Um tema tão maravilhoso, estamos de pé, sim, estamos, crendo, ter cuidado para não cair, nós estamos de pé. Na divisa, o salmo também maravilhoso, lemos, enfim, se não puder, nem traga a reflexão, que agora foi um bálsamo. Amém? Todos estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas na quinta-feira, os irmãos que não puderam estar conosco, eu até deixei aqui um pouquinho, e o irmão Davi nos trouxe uma palavra maravilhosa, mansa, clara e com sabedoria, lá no Salmo 91, 1. Que maravilha aquilo. E rapidamente eu pude falar um pouco sobre ser jovem, que é viver um processo transitório e marcado por transformações, seja ela física, emocional ou social. E para essa construção de ser jovem, a família e a igreja são fundamentais. A busca por essa identidade, que é a faixa etária de 15 a 29, aí irmão Rafael está dentro, né, do contexto, que maravilha, né? Como vamos identificar? E a Bíblia, a palavra do Senhor, é ela que nos apresenta esse período na leitura, as oportunidades e os desafios. Porque o mundo também apresenta variedades, soluções e muitas histórias, né? Como há pouco nós ouvimos aqui. E que cada um de nós possamos estar de pé, sim, em Cristo. Então, falar de jovens, da juventude, às vezes nosso corpinho está assim, né? Comendo um arroz depois de 60, mas a cabeça tem que estar o quê? Junto com vocês, jovens, alinhados, procurando estudar, procurando ler, procurando aprender, não é isso? Então, é de 0 a 100, né? Estamos jovens, somos jovens. Então, entender que sempre existirá um novo olhar, uma nova maneira de ver e de olhar ao redor. Crianças fantasiam, é isso mesmo? O mundo era uma vez, são crianças. Jovens criam, estão sempre buscando, como falei há pouco. E adultos sonham, é um direito nosso de sonhar. E a melhor idade é aquela em que estamos diretamente ligados com Deus. O mundo proporciona coisas boas e ruins, vantagens e desvantagens. E isso é simultaneamente. Um puxa daqui, outro dá ali, um toca daqui, outro maltrata dali. Isso é o mundo. Mas em tudo há um preço. A sociedade, nós sabemos que ela cria separações. E muitas vezes nos torna até diferentes. Mas a palavra de Deus, que maravilha, ela nos une. O amor de Deus nos torna iguais. Porque não há um filho diferente para Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele busca a todos. E distribui assim, como temos visto, cada um dos seus talentos. Olha que eu nem sabia, né? Deus é maravilhoso. Talentos, dons, e respeitando e defendendo o Cristo que há dentro de cada um de nós. Para nós e para vocês jovens, querer, desejar, almejar, lutar e sonhar também é um direito de cada um. Mas é isso que nos torna tão especiais como cristãos. Vocês jovens, ou podemos falar nós, trilhamos, caminhamos na igualdade com Cristo, sem fazer e ser a mesma coisa. Fazemos, procuramos, buscando somente na palavra. E a pergunta é: o seu líder é Jesus? Uns podem responder: ainda não, meu coração ainda não abriu, como vimos agora a chave. Outros vão dizer: sim, eu já o conheço. E se a resposta é sim, amém. Porque se não for, se o seu coração ainda busca, a sua mente questiona, seu corpo tem dificuldade de seguir o caminho, peça sabedoria a Cristo. Porque só Ele te renovará.
Só Ele te transformará, porque Ele é a luz que você precisa, que nós precisamos. Ele é a esperança que nasce dentro de nós toda manhã. Parabéns, jovens, por esse mês, por nos fazer sentir jovens. Isso é muito bom, porque expectativas não são sentimentos, são desejos que podem se tornar realidades. E isso depende de quem? De cada um de nós. E Cristo nos espera. Obrigada. Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por cada irmão, cada irmã que pôde aqui nessa noite trazer algo da parte do Senhor para o nosso coração, para o nosso fortalecimento, para o nosso renovo, não é isso? E o texto para nossa meditação se encontra lá em Ezequiel, capítulo 2. A partir do verso 1. Ezequiel 2, a partir do verso 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, os seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Amém? E ainda, 1 Reis, capítulo 19. Isso, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. A igreja, verso 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: assim que façam os deuses e outros tantos que fizeram amanhã a estas horas, não puseram tua vida como as deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi a Berseba, caminho de Judá, e foi sentar-se debaixo de um vinho, e pediu para si a morte, e disse: Jarás ao Senhor, toma
nesse livro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a dar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Só até. Glória a Deus, maravilha. Volta lá para a gente de novo, Ezequiel capítulo 2. Deus chega para Ezequiel e diz, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Meus irmãos, quando nós estamos nesse mês da juventude, falando em ficar de pé, em estar de pé, nós precisamos entender que é uma ordem do Senhor. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus nos quer de pé para que Ele possa falar conosco. Deus não nos quer prostrados, Deus não nos quer caídos. Só que às vezes nós não temos condições de por nossa própria conta ficarmos de pé. Há situações na vida onde a gente não consegue se levantar. E aí o texto de Ezequiel, no capítulo 2, o verso 2 diz assim: Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. E é muitas vezes o Espírito Santo aquele que nos coloca de pé. E quando nós nos propomos a ouvir a voz de Deus, nós devemos ouvir de boa vontade. Há muitos que se fazem de surdos, há muitos que não estão dispostos a obedecer, há muitos que estão tão apegados aos problemas, que eles não estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Mas é nessa hora que o Espírito Santo de Deus entra e Ele nos coloca de pé, para que possamos ouvir a voz do Senhor. E um texto maravilhoso que nós lemos logo em seguida foi o texto aonde Deus ele vai falar com Eliseu, com Elias, né? Quando ele foge da presença do Senhor por causa de uma ameaça, por causa do medo que ele estava de Jezabel e de Acabe. E aí nós encontramos aquele homem, aquele grande profeta chamado Elias, um homem de Deus, um homem que estava de pé na presença do Senhor, agora, naquele momento, fugindo de Jezabel. O que fez Elias cair? O que fez Elias deixar de ficar de pé na presença do Senhor? Ele teve medo, ele estava cansado, ele havia lutado contra aqueles profetas de Baal, e ele estava exausto. E aí a palavra de Deus nos diz que Elias, ele foge de Jezabel quando ela ameaça a sua vida, e ele entra no deserto e ele senta debaixo de uma árvore desejando a morte. Mas quando a gente olha esse texto de Elias, nós podemos observar que algumas coisas ele fez. Quando ele resolve fugir de Jezabel, ele faz duas coisas erradas. Primeiro, ele se isola, porque a Bíblia diz que ele deixa o moço dele, o discípulo dele, e ele faz uma segunda coisa, ele entra deserto adentro. E quando ele entra no deserto, ali, debaixo daquela árvore, ele deseja morrer. Mas aí o que acontece? O Espírito de Deus, o Senhor, vai até Elias, um anjo toca ele. Aquele anjo não o repreendeu. Por que você está aí
deitado embaixo dessa árvore desejando a morte. Não, a Bíblia diz que o anjo deu o alimento a ele e ele ainda não levantou, ele dormiu, descansou, e aí a Bíblia diz que o anjo toca ele acorda e o anjo diz: come novamente que a jornada será grande. E aí ele come, e a Bíblia diz que com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, às vezes pelas nossas forças nós não conseguimos ficar de pé, mas o Espírito Santo, ele nos dá o alimento certo, ele toca em nós, ele nos envolve com a sua presença, ele nos tira do deserto e ele nos dá uma missão. Foi o que aconteceu com Elias. De repente pode ser que alguém que nessa noite esteja cansado, desanimado, caído, mas eu quero dizer, põe-te em pé, porque grande é a jornada e Deus ainda vai te usar muito. Amém. Jovens, Deus ainda vai usar vocês demais. Amém. E quando a gente vai na continuação, vamos ler a continuação de 1 Reis 19? Coloca lá o versículo 10, por favor. Não, volta um pouquinho. Volta um versículo. Volta ainda mais um pouquinho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, no monte de Deus. Aí o versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? A palavra de Deus nos coloca de pé. Amém. A palavra de Deus é o alimento. Ele estava debaixo de uma árvore desejando morrer. Deus não o recriminou, Deus não o repreendeu, Deus simplesmente deu a ele de comer e falou: descansa, meu filho, descansa. E ele dorme, e aí quando ele acorda novamente, o anjo lhe dá outro alimento, e aí sim, com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites. Mas ele ainda não estava completamente curado, ele entra numa caverna, ele continua escondido numa caverna, certamente prostrado, sentado, deitado, e aí vem a palavra do Senhor que diz: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. Versículo 11, a igreja. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Igreja. Isso sucedeu envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E Elias disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. Pode ler. O Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, o Girai, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E a Eliseu que escapar das partes de Israel, mataram-a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, mataram-a Eliseu.
Também deixei, olha que coisa tremenda, ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos, Elias estava caído. E ele achava que só tinha ele como profeta na terra de Israel. Mas Deus diz a ele: Elias, tem 7.000 que não se curvaram. Quando a gente está caído, a gente não consegue enxergar com clareza. Mas Deus nos coloca de pé e nos mostra: olha, você não está sozinho. Não é como você está pensando. Eu sou contigo e eu vou te usar. Olha o que Deus falou para Elias. Deus não deu muita atenção à reclamação de Elias. Elias estava caído, Elias estava com a visão distorcida, mas Deus, ele vira para Elias e fala assim: Elias, vai ungir o rei da Síria, vai escolher Eliseu como profeta, como teu sucessor, e Deus dá uma missão para Elias. Sabe o que isso nos mostra na palavra? A nossa cura, a nossa restauração, a nossa permanência de pé está na caminhada da obra de Deus. Não podemos nos afastar da palavra, não podemos nos afastar do Senhor, não podemos nos afastar da obra de Deus. O seu lugar é aqui, caminhando na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, envolvido nos ministérios. Olha que coisa tremenda quando esses jovens vieram aqui, cada um trazer uma palavra pequena, né? Mas que impactou os nossos corações. E é assim que Deus faz. Deus tem propósito na vida de cada um. Deus usa cada um. Deus tem uma missão para cada um. E Ele está dizendo aqui nessa noite a cada um de nós: se coloca de pé, porque longa vai ser a caminhada. Se coloca de pé porque você ainda tem uma missão para cumprir. Se coloca de pé e saiba que você não está sozinho. E essa voz é uma voz mansa e suave. A voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra breve, mas que o Senhor, nesta noite, nos coloque de pé. Ah, mas eu estou sem força. Ele vai te alimentar. O Espírito Santo, como aconteceu com Ezequiel, entrou nele e colocou ele de pé. Tem momentos na nossa vida que o Espírito Santo é quem vai nos colocar de pé. E a gente vai profetizar as nações, a gente vai anunciar a palavra de Deus, a gente vai fazer a vontade do Senhor, a gente vai cumprir a nossa missão de profetas e profetizas do Senhor nessa terra. Amém? É isso que Deus tem para essa igreja, é isso que Deus tem para cada um de nós, é isso que Deus tem para essa juventude linda da Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Glória a Deus. E nesse momento convidar o Ministério do Louvor, porque nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia. A ceia será ministrada a todos aqueles que são batizados e estão em comunhão com as suas igrejas. E a Bíblia diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se nesse momento e coma desse pão e beba desse cálice, celebrando a morte e ressurreição de Jesus até que Ele venha. Esse é um momento de festa, esse é um momento de alegria, esse é um momento onde nós vamos adorar o Senhor, onde nós vamos celebrar a Sua presença e o Espírito Santo no meio de nós, fazendo essa obra linda de restauração e de cura. Vamos nesse momento adorar o Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça.
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ficou alguém sem ser servido? Não? Os irmãos podem vir. Esse é um momento de agradecimento, um momento em que nós recebemos o elemento da ceia, um momento de alegria pela presença do Senhor no meio de nós. O Senhor Jesus, amém, vem cá, vou pegar essa. Vamos aguardar as nossas irmãs também, porque ceia isso é comunhão. Nós estamos juntos, unidos com o corpo de Cristo, e nós vamos esperar todos chegarem para que a gente possa comer o pão. Glória a Deus, Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus, na tua casa, Pai, na casa de oração, para te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Neste momento, ó Pai, que nós estamos aqui celebrando, Deus, a sua morte, Senhor, ó Deus, e no dia que o Senhor ressuscitou, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, trazendo para cada um de nós a lembrança, Senhor, ó Deus, de tudo que o Senhor passou naquela cruz, ó Deus, e ali o Senhor levou as nossas dores, as nossas dívidas e nos lavou com o seu precioso sangue, Senhor Jesus. Por isso somos te gratos, ó Pai, por isso somos gratos ao Senhor nosso Deus por nos ter dado Jesus para a nossa salvação. E Senhor Deus, esteja conosco em cada dia de nossa vida, assim, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para cumprir, ó Deus, o seu mandamento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fazendo a justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alguém sem ser servido? Levanta a mão. Não? Já que nos podem vir. O Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus foi levantado numa cruz para que nós hoje estivéssemos de pé. Amém? E nessa hora nós vamos celebrar também o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Já com Marcela. Pai de amor, Pai de bondade. Obrigado, Senhor, por esse memorial, Senhor, tão maravilhoso, que nos põe de fé cada dia, Senhor, cada momento. Foi o teu sangue ali na cruz do Calvário, Senhor, que nos perdeu para nos salvar. Obrigado, meu Deus, somos gratos pela tua misericórdia. Sabe tudo de nós, mas nos damos mesmo assim. Obrigado por essa oportunidade que temos de junto como família, como igreja, servir esse memorial. Em teu nome, Senhor, até que tu venhas. Obrigado por tudo, por termos pecado, por amor do teu nome. Amém. Vamos encerrar o plano? Jesus.
vem do Senhor, o alimento precioso que é a sua palavra, e o Espírito Santo vão nos colocar de pé para que possamos caminhar mais uma semana. Amém? Amém. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. E nesse momento, antes também da oração final, as crianças têm uma homenagem para nós, né? Os papais. Então, eu queria pedir aqui o Ministério Infantil para que viesse fazer essa homenagem, preparado com tanto carinho.
crianças vão entregar uma lembrança. As crianças vão entregar uma lembrança. Vou entregar para os pais. Aleluia! Como é bom vermos o nosso ministério infantil de pé, amém? Como é bom ver a nossa juventude de pé, como é bom ver a igreja de pé, como é bom estarmos de pé na presença do Senhor, porque Ele não nos deixa cair. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas o Senhor nos coloca de pé, o Espírito Santo nos renova, nos dá o precioso alimento e logo a gente se põe em pé novamente para continuar caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar essa noite linda com uma grande celebração adorando o Senhor, com mais louvor. Bondade de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos ensinar esse... Agradecendo ao Senhor pela bondade dele que permanece em nossas vidas todos os dias, amém? Desde quando me levando até o fim.
tá aproveitando todo mundo. Nossa cantina, né? Pizza. Lígia! Ó, o Carentinho gostou de pizza, né? Então nós vamos estar para a Índia, uma dessa gostosa de outra após. Nós vamos estar. Tem mais algum? Não. Nós vamos estar em segundo testemunho. Assim, só lembrando que as obras continuam, né? Essa semana agora, o irmão Valmir vai estar ali fazendo os embolsos do muro, né? O chapisco. A igreja continue orando, se envolva, contribua, porque nós vamos avançar e vamos fazer grandes coisas em nome do Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a amizade, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Coração silencioso, o culto está encerrado.